do governo brasileiro, dando início a um processo de reciprocidade contra o novo tarifaço dos Estados Unidos. Lembrando que no mês passado o país aplicou tarifas de 25% contra alguns produtos brasileiros que afetam principalmente setores de papel e celulose. Em seguida, a Uribe, 12,5% de taxas por supostas falhas na fiscalização de importação alegadas pelo governo americano relacionadas ao trabalho escravo. Duda Cambraia com a gente, falando direto do Alvorada. Tudo bem, Duda? Duda estava ali também tentando os bastidores da reunião de hoje cedo. Falamos sobre isso, Dudinha. Mas eu queria te ouvir sobre repercussão também no governo em relação à reciprocidade. É um tema pacificado? Não me parecia que isso seria aplicado agora, essa medida. Boa tarde, Tainá, Uribe e a todos que acompanham o Bastidores CNN. Pois é, Tainá, a gente lembra que desde a aplicação da sobretaxa de 25%, exclusiva ao Brasil, lá no dia 22 de julho, o governo brasileiro já falava sobre a possibilidade de acionar a lei da reciprocidade. Lembrando que agora o que aconteceu nesta quinta-feira foi oficializar essa possibilidade, ou seja, agora sim o Brasil entrou com esse processo de analisar uma possível, de fato, aplicação da lei da reciprocidade, deixando bem claro para o nosso telespectador que acionar a lei da reciprocidade não quer dizer que ela, de fato, vai ser aplicada na prática. O que eu tenho ouvido de fontes diplomáticas, auxiliares do presidente Lula, é que, Tainá, não falar da lei da reciprocidade deixaria o Brasil muito frágil nas mesas de negociações. Inclusive, o presidente Lula, agora há pouco, confirmou essa análise dessas fontes diplomáticas. O presidente Lula deu uma entrevista a um podcast agora há pouco e disse que o Brasil acionou essa lei da reciprocidade para mostrar que o país, nas palavras do presidente, não é pouca coisa. Ou seja, para mostrar a força, a soberania, esse discurso que o presidente Lula tem adotado nesses últimos meses. Ou seja, há um caminho longo, intenso, até de fato o Brasil decidir se vai ou não aplicar essas contramedidas aos Estados Unidos. Agora, o Ministério das Relações Exteriores do Brasil comunica ao governo de Donald Trump o início desse processo de análise, desse acionamento da lei de reciprocidade. Após essa primeira etapa, a segunda etapa são as consultas diplomáticas, Tainá e Uribe. Aí há a expectativa, então, de conversas bilaterais entre Estados Unidos e Brasil para tentar negociar tanto as duas sobretaxas de 25% e 12,5%, tanto também essas contramedidas que podem ou não ser adotadas pelo Brasil aos Estados Unidos. Em paralelo a essa mesa de negociação na lei da reciprocidade, existe também uma outra negociação ocorrendo no âmbito da OMC, da Organização Mundial do Comércio. A gente lembra que nesta semana os Estados Unidos aceitaram então a proposta do Brasil de tratar essas sobretaxas, de negociar as duas sobretaxas também na Organização Mundial do Comércio. No que diz respeito ainda à lei da reciprocidade, Tainá, Uribe, o que auxiliares do presidente Lula me falaram é que essa medida precisa ser tomada de forma fria e calculista para o Brasil não dar um tiro no pé. Lembrando que estamos perto do pleito de outubro, faltando 50 dias para as eleições e já está precificado nos bastidores do Palácio do Planalto que não deve haver avanço nessas negociações até o resultado das eleições de outubro. Então, essa decisão sobre aplicar na prática ou não a lei da reciprocidade também pode ficar para depois do pleito. Tainá, Uribe. Obrigado, viu, Duda? Aliás, esse vento ele fez bem, parece a Beyoncé no clipe Crazy Love, levando o seu cabelo. Obrigado, Dudinha. Dudinha, aliás, que hoje foi a única jornalista que presenciou a chegada de Davi Alcolumbre e deu isso em primeira mão. Foi. Furo da Duda Cambraia. Sabe quem falou de reciprocidade? Dario Durigan, ministro da Fazenda. Ele disse que o Brasil pretende ouvir empresários sobre os impactos e as preocupações do processo de reciprocidade e ressaltou que o tema merece cautela. O processo de reciprocidade, num país que é sério e que quer ouvir
quem é afetado pela reciprocidade, ele demanda oitiva de eventuais interessados e eventuais impactados por uma medida de reciprocidade que pode vir ou não a ser adotada no futuro. Então, como a gente percebe que o mundo hoje anda muito fechado para esse tipo de participação, o primeiro impacto do processo de reciprocidade é a gente poder colher, em especial do empresariado brasileiro, mas também do empresariado do exterior, quais seriam os impactos e as preocupações que eles têm com eventuais medidas de reciprocidade. Isso lembrando que essa lei de reciprocidade foi aprovada por unanimidade no Congresso e a gente tem sempre muita cautela e muita responsabilidade para manejá-la. A Larissa Rodrigues e a Clarissa já em tela conosco. Vou passar a bola para a Larissa primeiro, porque o ministro da Fazenda, Dario Durigan, você traz para a gente essa informação, Lari, foi escalado pelo governo para arrefecer o tom e acalmar os ânimos do mercado. Qual é a missão dada a Durigan pelo Palácio do Planalto? Sabe, Tainá, que me chamou muito a atenção essa entrevista coletiva dada hoje cedo pelo ministro Durigan. A gente viu agora um pedacinho da fala dele. Primeiro, que ele avisou via ali a assessoria de imprensa que iria falar na saída do Ministério da Fazenda. Para explicar para quem está em casa, nós jornalistas, né, nossa equipe, a gente já fez muito, agora a gente está aqui no estúdio, mas a gente tinha ali uma equipe de prontidão, como temos quase todos os dias na saída do Ministério da Economia. Às vezes o ministro está saindo, como em outros ministérios, e a gente insiste ali por uma fala. Hoje, ele quis falar. O segundo momento, ele chega falando, quase que diminuindo o tom e quase que desfalando o que disse ontem aos próprios interlocutores ali e esse avanço que foi confirmado pelo presidente da República sobre essa história, né, da reciprocidade. E, diante disso, eu fui atrás de entender o porquê disso tudo. Primeiro, saiu a notícia ontem de que iria abrir essa tentativa de reciprocidade, o governo brasileiro, e depois foi ali outras fontes, o próprio presidente e agora, por fim, o ministro da Fazenda explicando o porquê disso. Tanto que Durigan chega hoje para essa entrevista e diz, olha, pode avançar ou não pode avançar essa questão da reciprocidade. E anuncia ali que vai chamar os setores da economia, né, a indústria, o agro, para conversarem. Foi de fato, né, houve essa abertura desse pedido de reciprocidade, como a Duda trouxe para a gente, até para abrir canais de diálogo e para mostrar que o governo brasileiro estava insatisfeito. Mas a maneira como foi noticiado inicialmente preocupou principalmente o empresariado brasileiro. E diante da possibilidade dessa cobrança, houve então uma recomendação do Palácio do Planalto, como se fosse, ministro da Fazenda, vai lá desfazer qualquer mal-entendido e tentar baixar um pouquinho o tom com os setores da economia. E foi esse papel que fez hoje pela manhã o Durigan. Então ele vem e diz, olha, vamos ouvir todo mundo, esse é um processo longo e de fato mas como se fosse explicando para todo mundo o que significava esse processo, para que não houvesse nenhum mal-entendido, que não aumentasse as reclamações do setor produtivo, claro, de olho nas eleições de Lula de outubro. Tudo que a gente for anunciar e, né, divulgar, trazer notícia para quem está em casa hoje, vai ter quase como praticamente tudo um pano de fundo a questão eleitoral. Mas eu quis trazer essa apuração e explicar porque foi isso mesmo. Assustou o setor empresariado, o empresariado como um todo, o setor empresarial, essa notícia da reciprocidade. Então, Dario chega agora para baixar o tom e explicar o que isso significa para todos os empresários, principalmente, me pontuaram, setor da indústria e o agronegócio. Subimos? A gente vai ouvir daqui a pouquinho uma frase do presidente Lula, ele acabou de falar no podcast sobre esse assunto da reciprocidade. Mas, Uribe, Clarissa, deixa eu só abrir aspas, a gente vai trazer em detalhes, eu consegui abrir, o Pedro mandou aqui, ó. Ontem entramos com a lei da reciprocidade, diz o presidente Lula, para a gente mostrar que a gente não é pouca coisa. Foi numa entrevista ao podcast As Cunhãs e Não Inviabilize. Sobre as possíveis consequências desse processo de reciprocidade, Lula disse estar tranquilo. Nós, brasileiros, nos respeitamos. Estou muito tranquilo, sabendo o que pode acontecer. Estou preparado para debater a defesa do Brasil em qualquer lugar do mundo. Feito o registro, então, a frase do presidente Lula chancelando, então, essa decisão do governo brasileiro. Clarissa, e aí a gente vê que existe essa jogada política que o Dario Durigan trouxe e a Larissa também. Uma questão é você acionar esses organismos internacionais que não tem muito peso, até porque os Estados Unidos não indicaram
os nomes deles para a Organização Mundial do Comércio, então ela está travada, ela chega a uma fase que nada é julgado. Mas tem que mostrar para a comunidade internacional que o Brasil está judicializando, inclusive com o apoio da China. Mas você cobrar esses impostos nessa altura do campeonato com a pressão do setor econômico, isso é muito difícil. Uribe, é curioso a gente olhar porque a conversa que corre nos bastidores no Palácio do Planalto, ela acaba traduzindo exatamente esse ponto, esse dilema que você está apontando para a gente. O governo do presidente Lula faz, então, essa formalização, essa abertura formal do processo de reciprocidade, mas o que a gente ouve de assessores diretos do presidente é a ressalva de que, olha, mas calma, a gente faz o processo, isso está no radar, a ideia é essa, mas ninguém aqui vai falar, e aí essa frase é inclusive de um assessor muito próximo de Lula, ninguém aqui está falando em retaliação. A ideia é que o tom não seja tão belicoso assim desse processo. Então, pelas conversas que eu tive com pessoas próximas do presidente Lula nas últimas semanas a respeito desse assunto, mais especificamente na semana passada, Uribe, a linha era muito de acionar formalmente os mecanismos de reciprocidade para dar uma demonstração de força, mas que não haveria ali de forma alguma um gesto, um movimento de retaliar, de fato pegar, jogar na conta e tentar apertar financeiramente os setores envolvidos, justamente porque o Brasil sabe que tem menos força nisso, que não tem músculo bastante nesse braço para entrar numa queda de braço com o governo americano. Então, muito do jogo, como você falou muito bem, Uribe, é político. De dar mensagens para o mundo todo a respeito de qual é a postura do Brasil em relação a esse assunto. O presidente Lula tem ressaltado nas reuniões internas dele sobre esse assunto um ponto muito importante, que é de não deixar que o Brasil passe da porta para fora, das fronteiras para fora, a imagem de subserviência. Esse termo de subserviência aparece muito nas conversas em reservado que eu tenho com ministros e assessores do presidente Lula sobre esse assunto do tarifaço. Lula tem muito a preocupação de não passar para os Estados Unidos a ideia de que o Brasil é servil. E, em geral, nessas reuniões, nessas conversas informais, faz-se uma comparação com o bolsonarismo. Eles costumam dizer, olha, a gente tem que se diferenciar do bolsonarismo, que costuma afagar o governo de Donald Trump, e deixar claro que a gente vai defender os interesses brasileiros, claro, com as armas que a gente tem e com a força que a gente tem, tendo a consciência de até onde a gente pode ir. O Brasil sabe que não tem força, não tem bala na agulha para ir longe demais nessa questão da reciprocidade, mas é uma demonstração política de não se subordinar aos interesses americanos.